Então, você sabe, portanto, que o tema precisa ser bíblico, o tema precisa ser relevante. Então, avançando aqui, certo? Agora, você vai definir o propósito do tema, certo? Agora chegou a parte de analisar o tema, ok? Então, quando eu falo aqui de definir o propósito do tema, pessoal, eu quero fazer uma distinção aqui entre o tema geral versus um tema específico. Então, todo sermão temático, ele tem um tema geral e um tema específico, muito embora você não vá declarar isso publicamente. Isso é uma questão implícita. Quando se fala em tema geral, nós estamos falando de temas do tipo assim. Então, tema geral seria algo como: você vai tratar sobre amizade, ou você vai tratar sobre casamento, ou você vai tratar sobre dinheiro, ou sobre trabalho. Então, isso daqui são temas gerais, certo? São questões gerais. E o sermão temático, ele não pode ser baseado em um tema geral. Então, você não pode, irmãos, hoje o sermão é sobre amizade. Então, o que a Bíblia fala sobre amizade? Isso é um tema muito geral, ele é um tema muito amplo. Você não vai conseguir, em um sermão, tratar sobre tudo isso. Então, o tema geral, ele é bom para uma série de sermões. Então, você vai fazer uma série de sermões em casamento, certo? E aí, dentro dessa série de sermões, dentro desses sermões, desse tema geral, desculpe, você então vai ter os seus temas específicos, ou temas específicos, que seria algo do tipo assim, o papel do homem no casamento, ou o papel da mulher, certo? Ou então, um tema específico sobre amizade, a importância do amigo no sofrimento. A Bíblia fala sobre isso, certo? Ou então, como vencer a avareza. Então, a Bíblia fala sobre isso. Então, isso aqui são temas específicos. Então, você tem que distinguir entre um tema geral e um tema específico, certo? Tema geral, ele é amplo, tema específico, ele aborda uma questão, um recorte dentro daquele tema geral. Para o seu sermão, você precisa de um tema específico, de um tema que seja de acordo com o seu propósito dentro de um tema geral. Então, você vai tratar sobre casamento, mas qual o seu propósito ao abordar o casamento para aquelas pessoas? Então, isso aqui é muito comum. Então, você tem ali na sua igreja os chamados encontros de casais, certo? Então, encontros de casais tem um tema geral, casamento. Agora, qual é o tema específico para cada encontro, certo? Então, cada pregação precisa ter um tema específico, certo? Dentro do seu propósito, dentro daquilo que você deseja ensinar, certo? Então, pegando aqui um outro exemplo, digamos que você queira pregar sobre trabalho. Então, você vai fazer você quer ensinar sobre trabalho para a sua igreja. Mas você não pode fazer um sermão só sobre trabalho, porque isso é muito amplo. Você, então, vai fazer um recorte. Então, o que você quer falar sobre trabalho? Qual o seu propósito? De acordo com a maturidade, o conhecimento, a necessidade, o que a sua igreja precisa aprender sobre trabalho? A igreja precisa aprender
como trabalhar, ou como é que se trabalha, como é que se respeita o patrão no trabalho. O que a Bíblia fala sobre a relação entre patrão e funcionário? Então, esse é o tema específico que você vai tratar, certo? E, portanto, por fim, uma vez que você define o tema e define o propósito do tema, você vai estabelecer um tema memorável. Então, quem me acompanha por aqui, mas especialmente lá no Instagram, que eu tenho falado sobre isso, sabe que essa é uma palavra que eu gosto de utilizar muito, a palavra memorável, certo? Então, o que significa isso? Significa que você vai usar expressões na sua pregação que as pessoas tenham facilidade em lembrar. Então, veja, por exemplo, aqui. Imagine que você vai pregar sobre casamento, ou um tema dentro do casamento, sobre a relação do marido com a esposa. E aí você escreve o seguinte tema: o marido deve amar a sua esposa. Então, esse aqui é um tema muito ruim. Na verdade, isso aqui tem mais cara de ideia central de sermão, certo? Então, temas com verbos assim, deve, precisam, são ruins para temas. Então, veja a diferença de você fazer isso para como amar a sua esposa. Então, aqui você tem já uma coisa mais memorável. Ou então, você vai pegar uma ideia de uma música. Quando um homem ama uma mulher. Então, aqui é uma citação de uma música famosa, When a Man Loves a Woman. Então, você está pegando uma ideia de fora para ser um tema mais memorável. Ou então, o papel do homem no casamento. Isso daqui já é um pouquinho mais técnico, mas também é memorável. A palavra papel é memorável, certo? Então, você, quando estabelece o seu tema precisa ser memorável. Ok, pessoal? Então, aqui são os 4 pontos que você deve se lembrar, certo? Para fazer o seu tema. O tema precisa ser bíblico, precisa ser relevante, você precisa definir o propósito, ele precisa ser específico dentro do seu propósito e também ele precisa ser memorável, certo? E então, pessoal, o tema que eu escolhi para que eu trate aqui, e depois eu trato os de vocês, é justamente o tema da ansiedade, certo? Então, vou colocar aqui do lado. Então, o tema que eu vou trabalhar com vocês durante essas aulas, a partir de agora, é o tema ansiedade. Isso daqui é um tema geral. Então, você tem o tema geral, ansiedade, e você precisa se perguntar, em primeiro lugar, o seguinte: a Bíblia fala sobre ansiedade? Esse é o tema tratado nas Escrituras? E a resposta claramente é sim. A Bíblia fala bastante sobre ansiedade. O apóstolo Paulo diz: não andeis ansiosos. O Senhor Jesus Cristo diz para não andar ansioso pelo dia de amanhã. A Bíblia conta histórias de pessoas ansiosas. A Bíblia conta a história de Tomé, que estava ansioso. Histórias também do Antigo Testamento, do povo de Israel ansioso. Então, a Bíblia fala sobre ansiedade. Então, eu tenho um respaldo, portanto, para tratar sobre este assunto. Mas a questão é, a igreja está pronta para saber sobre este assunto? Bem, falando na igreja que eu congrego, sim, a igreja que eu pastoreio é uma igreja que a grande maioria dos irmãos ou são universitários, no caso jovens, ou são pessoas formadas. Aqui em João Pessoa é extremamente comum as pessoas terem mestrado e até doutorado, certo? Então,
Isso é um assunto tratado nas faculdades, e não apenas isso, mas isso é um assunto da experiência diária das pessoas. Todo mundo lida com ansiedade em maior grau ou menor grau, certo? Então, a igreja certamente estaria pronta para tratar sobre esse assunto. Eu não sei ao certo o quão a igreja conhece a respeito deste assunto. Então, como eu não sei tão ao certo assim, eu preciso, portanto, começar a tratar sobre este assunto do mais básico, talvez definindo o que é ansiedade, certo? Procurando ali o que a Bíblia fala e definindo e começando do básico até avançar, certo? Mas eu preciso especificar esse tema. Então, ao especificar esse tema, digamos aqui que eu vou fazer só um sermão, certo, pessoal? Aqui nós estamos para preparar um sermão, é um exemplo. Eu quero preparar um sermão dentro do tema da ansiedade. Então, eu posso fazer o seguinte. O que eu pretendo tratar sobre ansiedade? O que é mais importante? O que é mais urgente? O que as pessoas estão necessitando mais nesse momento? Saber sobre ansiedade. Então, tudo isso eu tenho que pensar. São pensamentos de servo. Não é pensamento, o que eu quero falar. Isso é um pensamento vaidoso. O pensamento de servo é o que pode ajudar as pessoas. O que as pessoas precisam, necessitam neste momento sobre a ansiedade. Então, digamos que eu faça, portanto, um sermão sobre como vencer a ansiedade. Bom, por que esse é um tema bom? Por que esse é um tema memorável? Porque todo mundo quer saber como é que se vence a ansiedade, certo? Então, eu quero ensinar para as pessoas, à luz da palavra, como é que se vence este mal do nosso século, que é o mal da ansiedade. Então, aqui é o nosso tema, ansiedade, mas o tema específico é como vencer a ansiedade, certo? Então, veja que é muita teoria para uma prática rapidinha. Mas sem essa teoria que eu passei aqui para vocês, a sua prática ela poderá ser prejudicada, certo? Então, eu vou pedir aí, eu não sei quantas pessoas ainda estão aqui comigo, 7 pessoas. Eu vou pedir que vocês sugiram. Eu comecei a aula sugerindo que vocês pensassem em temas. Então, eu vou pedir que vocês me digam aí quais foram os temas que vocês pensaram e eu vou ajudar e trabalhar junto com vocês. Ok, o Tiago coloca aqui oração, certo? Então, vamos lá. Então, vamos aqui. O tema é oração. Então, a Bíblia fala sobre oração, isso é indiscutível, certo? Então, não tem muito nem o que se questionar aqui. A Bíblia fala muito sobre oração. Porém, Tiago, a gente precisa de um tema específico. Então, pense aí, o que a sua igreja mais precisa nesse momento sobre oração, certo? Então, veja, eu quero tratar sobre oração, mas eu vou tratar o quê? Como conciliar a soberania de Deus com a oração? Por que orar se Deus já sabe todas as coisas? Será que a oração muda Deus? Será que isso são temas difíceis sobre a oração? Então, será que a sua igreja estaria pronta para tratar desses aspectos difíceis? Ou quais são as principais necessidades que a sua igreja está precisando naquele momento, certo? Se você quiser compartilhar aí, fique à vontade. Então, como viver uma vida de oração? Ou seja, você quer tratar para as pessoas sobre vida de oração, sobre como manter você quer como manter uma rotina de oração. A Bíblia fala sobre isso? Claro que fala. A Bíblia fala sobre Daniel, que mantinha a rotina de oração. A Bíblia fala sobre Jesus, que mantinha a rotina de oração, certo?
Então, o tema seria como viver uma vida de oração, ou como desenvolver uma vida de oração, certo? Então, com temas começados com como, sempre ajudam mais, porque nossa mente, ela gosta de como fazer, certo? De coisas do tipo, como fazer isso, ok? Mas a gente não precisa sempre fazer, se a gente ficar sempre repetindo, né? Como vencer, como viver, então isso vai mostrar que a gente está pensando pouco, certo? Então a gente poderia, como vencer a ansiedade, ou então ao invés de como vencer a ansiedade, a luta contra a ansiedade, ou batalhando contra a ansiedade, ou como viver uma vida de oração, ou sendo fiel na oração, assim, uma vida fiel de oração, digamos assim, ok? E aí você vai trabalhar este assunto com os irmãos. Então aqui o Elivelto colocou aqui fidelidade, certo? Então deixa eu me colocar aqui um outro tema. O tema é fidelidade incondicional. Então, a Bíblia fala sobre fidelidade incondicional. Isso é outra coisa indiscutível, certo? Não só a Bíblia fala sobre fidelidade incondicional, mas Deus é descrito nesse aspecto, ok? Existem histórias na Bíblia que falam sobre este assunto e então você vai ter que analisar, Elivelto, então você vai ter que analisar qual a necessidade disso na sua igreja. Então, na sua igreja as pessoas se relacionam muito em ambientes complicados, como, por exemplo, universidade. Exatamente, agora eu vi, você comentou aqui, culturas seculares, na universidade, ambientes de tentação. Então, isso aqui é um tipo de tema muito bom para jovens, certo? É uma necessidade bem urgente para jovens. Não só para jovens, mas certamente muito urgente, muito necessário para jovens. Mas ele não está tão específico. Então, você colocou aqui a fidelidade incondicional em ambientes culturais seculares, a exemplo de universidades. Então, aqui, obviamente, eu imagino que você não está dando o tema, certo? Porque fidelidade condicional, incondicional em ambientes culturais seculares, isso não seria um bom tema. Por quê? Porque ele não está sendo memorável, certo? Então, digamos aqui, vamos pensar aqui, mantendo-se fiel em um mundo secular. Secular não é uma palavra muito boa, porque você já começa com um tema precisando explicar alguma coisa. Então, mantendo-se fiel em um mundo infiel. Eu acho que até tem um livro assim, certo? Ou então, digamos, fidelidade em um mundo de infidelidade, certo? Mas seria muito repetitivo. Enfim, vamos pensar aqui, o jovem fiel, o jovem fiel. Pronto, só um jovem fiel. Um jovem fiel já é uma coisa interessante, certo? Você vai falar sobre o jovem fiel, então você vai abordar pessoas como ser fiel na juventude, que já é um pouco mais específico, mas ainda teria como especificar ainda mais, certo? Então, deixa eu me pegar outro aqui de vocês. Fidelidade, prioridade, certo? Eu já preguei sobre esse tema.
Então, tema geral, prioridade. E aí, o que que você quer? Então veja, você estabeleceu o tema geral. O que é que você quer tratar sobre este tema? Sobre o tempo. Não, são duas pessoas aqui. O Dali falou sobre prioridade. Prioridades para desenvolver um ministério eficaz. Então, você está falando de eficácia. E como de aquilo que você deve priorizar para que você seja eficaz no ministério. E aí a pergunta que você deve fazer na sua mente é: puxe pela sua memória e pense o seguinte: a Bíblia fala sobre isso, certo? Então, por quê? Por que você tem que treinar a sua mente? Porque você já precisa, o seu próximo passo, que a gente vai ver na semana que vem, é encontrar os textos. Então, a Bíblia fala sobre aquilo que o pastor deve fazer como mais importante para que o seu ministério seja eficaz, certo? A resposta é sim, claro. Claramente a Bíblia fala sobre isso. Então, por exemplo, a Bíblia fala sobre tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, ok? Então a Bíblia fala que aquele que não governa bem a sua casa, não vai governar bem a igreja. Então a Bíblia fala sobre algumas coisas que o pastor precisa se preocupar antes de se preocupar com outras coisas, certo? Então um tema aqui legal seria prioridades para um ministério eficaz. Então seria interessante. Ou então prioridades, ou então é difícil pensar porque você tem que usar criatividade, certo? Tem que ser memorável. Então, prioridades para um ministério eficaz, alcançando a eficácia no ministério, coisas do tipo, certo? Então, continuando aqui. Aqui é o Dali, deixa eu afastar isso daqui, para eu comentar o de vocês também. Mais um. Felipe Souza. Tempo. Como administrar bem o seu tempo? E aí, essa é a questão, Felipe. A Bíblia fala sobre administração de tempo. Se você puxar pela memória, você vai encontrar alguma coisa assim. Lá em Eclesiastes, há tempo para tudo. Enfim, você tem que sempre pensar assim. Agora, como administrar bem o seu tempo? Eu não consigo me lembrar aqui, certo? Eu acho que aqui você teria que usar muito mais técnicas. Eu posso estar enganado, mas aqui você teria que usar muito mais técnicas científicas, de pesquisas do comportamento humano. A menos que você queira abordar sobre questões teológicas que envolvem o cuidado com o tempo. Então, a Bíblia fala sobre disciplina, a Bíblia fala sobre idolatria, então muito do nosso uso do tempo depende daquilo que a gente ama mais, ama menos, certo? A Bíblia fala sobre tudo isso, ok? Agora, como administrar o seu tempo, eu não encontro, não me lembro aqui, eu posso estar enganado, mas eu não me lembro da Bíblia tratando sobre administração de tempo, certo? Posso estar enganado, então vale a pena dar uma pesquisada. Se a Bíblia não trata sobre este assunto diretamente, então a minha recomendação, mais uma vez, trate deste assunto em outro ambiente, numa escola bíblica, no encontro de homens, em algum ambiente onde você não precise necessariamente pregar. Você vai pegar dicas de análises do comportamento humano que existem por aí, utilizar textos bíblicos que lançam luz,
mostrar que a nossa administração do tempo é uma questão daquilo que a gente ama, daquilo que é mais importante, da questão da disciplina e tudo mais, ok? Então, outro tema aqui. O Felipe também sugeriu o verdadeiro evangelho. A essência do evangelho, o evangelho e a vida cristã. Bem, o verdadeiro evangelho é tratado na Bíblia. Eu sou daqueles que defendem que a sua Bíblia tem que ser, a sua igreja tem que ter uma dieta constante, sempre, você sempre tem que estar lembrando a sua igreja das verdades do evangelho. Não ache que o evangelho é coisa para descrente. Sua igreja precisa ser alimentada e lembrada com a mensagem do evangelho. Então, o verdadeiro evangelho já é um tema específico, certo? Então, não é um tema geral. O evangelho é um tema geral. Então, o que você vai falar sobre o evangelho? Eu posso falar sobre o verdadeiro evangelho. Então, como definir o evangelho, certo? Ou o evangelho e a vida cristã, como aplicar o evangelho na vida cristã. Então, como viver o evangelho? Embora alguns teólogos sustentam que o evangelho é algo a ser aprendido e não vivido, né? Porque o evangelho é uma mensagem, mas eu discordo. Então, o evangelho, como viver o evangelho? Ou o evangelho na minha vida cotidiana, ok? Então, o verdadeiro evangelho já é um tema específico, ok? É bom saber disso. Outro, sobre membresia aqui. Exatamente, é um tema geral. A Bíblia fala sobre membresia, bastante sobre membresia, especialmente no livro de Atos, nos evangelhos, Mateus capítulo 18 fala sobre membresia da igreja. Então, é um assunto bíblico, isso é indiscutível. O membro que agrada a Deus. Eu não sei, eu não consigo me lembrar aqui da Bíblia linkando membresia que agrada a Deus. Talvez tenha, talvez você consiga. Se você tiver em mente aí, você pode dizer, mas eu acho que isso daqui, você talvez encontraria um texto, e aí não seria um sermão temático, certo? Você tem um texto, por exemplo, talvez ali em Atos capítulo 2, quando as pessoas entravam na igreja e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então você tem ali um texto que mostra a pessoa se tornando membro da igreja e o que ela fazia dentro da igreja, qual é o membro ideal, assim, qual é a prática ideal do membro da igreja, certo? Mas você pode coletar alguns textos, enfim, nós vamos ver isso na próxima aula, como é que se coleta texto dentro de um tema, ok? Então, o Odali colocou aqui, eu poderia especificar prioridade no livro de Tito, esse é exatamente o assunto da próxima aula. Quando você... o segundo passo é você, então, pesquisar quais são os textos que falam sobre aquele assunto sobre o tema que você vai tratar. Quando você fala, portanto, em definir o texto, você tem que definir o campo de pesquisa. Certo? Se você vai pesquisar textos que falam sobre este assunto em toda a Bíblia, ou só em Paulo, ou só em Jesus, ou só em um livro, certo? Então, você pode sim especificar em um livro. Então, eu já fiz um sermão temático sobre oração em Tiago. Então, o que o livro de Tiago fala sobre oração, certo? Eu já fiz um outro sermão também, algumas semanas atrás. Eu preguei na igreja que eu pastoreio, um sermão sobre como destruir uma igreja. E baseado em todo o livro de 1 Coríntios. Então, os textos em que Paulo fala em 1 Coríntios sobre aquilo que as pessoas fazem que podem destruir o corpo de Cristo. Ok? Como fica o trabalho da exegese e da hermenêutica numa pregação temática? O Elivelto está perguntando aqui.
Sempre que eu for utilizar um versículo diferente, o qual pode encontrar, assim, um livro diferente, como eu devo fazer o estudo do contexto imediato e histórico? Passo 3, que nós vamos estudar também nas aulas que vêm, certo, pessoal? Então, não posso adiantar aqui a resposta, porque nós vamos estudar sobre isso, certo? E, agora, só para adiantar, eu quero animar, não desestimular vocês, mas o sermão temático, ele é mais difícil do que os outros modelos de sermões, porque você vai ter que estudar todos os textos que você definiu para tratar aquele assunto. Então, você vai ter que analisar o contexto imediato, o contexto histórico, as palavras, você vai ter que estudar tudo isso. Então, quando você vai pregar em um só texto, você só tem um texto para estudar. Quando você vai pregar em um assunto que vai ser tratado em vários textos, você tem vários textos para estudar. Você não tem só um, você tem vários textos para estudar, certo? Porque se você não fizer isso, você corre o risco de utilizar textos como pretextos para comprovar suas ideias. Se você não estuda o texto, você pode acabar correndo o risco de usar textos fora de contexto, achando que aquele texto está falando sobre o que você está falando e ele não está. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, um dos casos em que a gente falou aqui, certo? Então, sobre prioridades. Então, eu quero pregar sobre prioridade no ministério pastoral. E aí eu utilizo lá o texto de Marta e Maria, porque o texto lá fala de prioridade, certo? Então, diz que Maria ia ao redor, e que Marta ia ao redor e Maria escolheu a melhor parte. Então, aqui é a ideia de prioridade. Maria entendeu qual é a prioridade. Aí você está pregando para pastores, e aí você utiliza o exemplo de Marta e Maria, porque o texto fala de prioridade. Aí, sendo que o contexto não é pastoral. Então, no sermão temático, você sempre tem que estudar os textos que você definiu para tratar daquele assunto, certo? Então, o Felipe colocou aqui, e eu que pensava que a pregação expositiva era mais difícil. Não é, ok, pessoal? O sermão temático, ele é o mais fácil de ser ouvido. Então, as pessoas na sua igreja vão gostar mais de sermões temáticos do que de sermões em um texto. Por quê? Porque tem aquele senso de variação. Isso ajuda, isso é bom, as pessoas gostam disso, certo? O assunto está mudando, o texto está mudando. As pessoas gostam, de certa forma, disso. Mas para pregar não é o mais fácil. Você tem mais trabalho a fazer, você tem mais assunto para estudar. Então, leva mais tempo para preparar. E a sorte de vocês é que a metodologia que eu sigo para preparar estudos temáticos, sermões temáticos, não é a do meu professor, certo? Porque a do meu professor no seminário é muito mais rigorosa, muito mais exigente. Mas eu não sigo a metodologia dele, eu sigo uma metodologia um pouco mais prática. Ok, pessoal?